Olá, quarto ano! Hoje nós teremos aula de ciências e o conteúdo é a água. Esse conteúdo está no nosso livro, começa lá na página 6 e o texto vai até a página 9. Eu coloquei já as páginas aqui nesse slide para que a gente possa ir acompanhando, tá bom? Bom, vamos fazer a leitura começando aqui de cima. Analise a imagem abaixo e converse com seus colegas. Nosso planeta possui mais água ou mais terra? O que você acha? Vendo assim a foto do nosso planeta, você acha que ele é considerado planeta azul, né? Por quê? Porque ele tem mais água ou ele tem mais terra? Bom, de fato, o planeta Terra é constituído em sua maior parte por água. Então, a maior parte do nosso planeta é de água. Ela ocupa cerca de 70% da superfície terrestre e apenas 30% é coberta por terra. Para se ter uma ideia, caso o nosso planeta fosse dividido em 4 partes iguais, aproximadamente 3 delas seriam água. Então, o que isso está mostrando para a gente? Só a quantidade de água, a equivalência de água, né, que temos no nosso planeta. Imagina que o planeta Terra fosse dividido em 4 pedacinhos. Desses 4 pedaços, 3 eram de água e apenas 1 de terra. Tá bom? Aqui desse lado agora. Apesar de toda essa abundância, a água própria para consumo humano se restringe a uma pequena porção, pois aproximadamente 97% da água do planeta é salgada, encontrando-se nos oceanos e nos mares, e apenas 3% correspondem à água doce, que se encontra nas geleiras, nos lençóis de água subterrâneos e também nos rios e nos lagos. Então, o que isso quer dizer? Que apesar do nosso planeta ser composto de 70% de água, desses 70% a maior parte é água salgada. E a água salgada ela não é própria para o consumo. Nós nós consumimos a água doce, que é a água encontrada nas geleiras, em rios, em lagos, até nos lençóis subterrâneos, tá bom? Então, apesar de toda essa água, apenas 3%, apenas um pouquinho de toda essa água é própria para o consumo. Agora nós vamos falar sobre as propriedades da água. A água, quando está em suas condições naturais, possui as seguintes propriedades. Ela é incolor, ou seja, ela não tem cor. Ela é inodora, ou seja, ela não tem cheiro. E ela é insípida, ou seja, ela não tem sabor. Incolor, inodora e insípida. Essas são as 3 propriedades naturais da água. Além das propriedades, a água também é capaz de dissolver outras substâncias. Dizemos então que ela é um ótimo solvente. Solvente é aquilo que faz dissolver. Podem ser substâncias sólidas, como o sal e o açúcar, ou líquidas, como o álcool e o vinagre. Como que a gente pode perceber isso, quarto ano? Quando você enche um copo de água, você colocar 1 ou 2 colheres, enfim, um pouco de açúcar dentro, você pode mexer e aquele açúcar, né, ele se dissolve, ele se transforma, se mistura com a água. A mesma coisa acontece com o álcool, com o sal. Você pode jogar o sal na água, misturar e aquilo vai se dissolver. Também pode acontecer sim com o álcool, se você misturar realmente ela vai se dissolver, e o vinagre. Por isso a água também é considerada um solvente, porque ela dissolve determinadas substâncias. Aqui embaixo, tá bom? Os gases também podem ser dissolvidos na água, e é graças a essa propriedade que algas e animais conseguem viver em ambientes aquáticos, retirando deles o oxigênio de que precisam para sobreviver. A água é formada pela combinação de 2 elementos, o hidrogênio e o oxigênio. São 2 partes do hidrogênio para uma de oxigênio, representados da seguinte forma: H2O. Então, essa é a representação da água, é a fórmula da água, né? H2O. Por quê? São 2 partes de oxigênio, né? 2 partes de hidrogênio para uma de oxigênio. Por isso tem esse 2 ali. Agora nós iremos para a página 7, que é essa aqui. Bom, já falamos das propriedades da água, né? Que ela precisa ser incolor, inodora e insípida. E agora nós vamos falar sobre os estados físicos da água. O que são os estados físicos da água? Líquido, sólido e gasoso. Bom, líquido, a água que a gente bebe, que a gente toma banho, que a gente cozinha. O sólido, por exemplo, o gelo. E o gasoso é quando tem a erupção da água, ela forma aquela fumacinha. Pode ser
encontrado na cozinha da sua casa, quando começa a borbulhar e sai aquela fumaça, ou também nas nuvens, tá bom? Vamos fazer a leitura dessa página. A água pode ser encontrada em 3 estados diferentes: líquido, sólido e gasoso. A água das chuvas, dos rios, dos lagos, dos mares e a que sai das torneiras da nossa casa se encontra no estado líquido. Foi o que eu disse, né? A água da chuva também. Eu falei a água que a gente bebe, que a gente toma banho, que a gente faz comida. Porém, também tem a água da chuva, a água dos rios, dos lagos, tá? Já o gelo representa a estada no estado sólido e é sempre encontrado em lugares em que há neve ou que ocorrem chuvas de granizo. Granizo, com Z, são pedacinhos de gelo, tá? Então, a água no estado sólido é a água que virou gelo, tá bom? Também são exemplos de água no estado sólido os icebergs, que são grandes blocos de gelo encontrados nas geleiras ou soltos flutuando nos oceanos. Então aí está mostrando pra gente um outro exemplo de água no estado sólido, tá? As nuvens e o vapor de água disperso no ar que respiramos são exemplos de água no estado gasoso. Aqui em cima agora, quarto ano. É necessário haver a mudança de temperatura da água para que ela passe de um estado físico para o outro. Essas mudanças de estado recebem denominações específicas. Então, por exemplo, se eu tenho uma água que está congelada, água no estado sólido, e quero que aquela água vá para o estado líquido, precisa acontecer uma mudança. E a mudança nesses estados físicos, cada uma tem um nome. Por exemplo, quando a água está congelada, a água está no estado sólido, e eu quero que ela vire para um estado líquido, eu tenho uma fusão. Por exemplo, nosso livro, olha só, ele traz esse exemplo do picolé. O picolé é congelado, né? Então ele está duro. Conforme ele vai derretendo, ele vai virando líquido. Isso é a fusão. Essa é a mudança de estado. Também temos a solidificação, que é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Então, eu pego, por exemplo, eu vou na minha casa e tenho uma forminha de gelo, eu encho a forminha de água e coloco lá no congelador. Quando ela endurece, ela vira gelo. Então, essa mudança do líquido para o sólido é chamada de solidificação, tá? Temos também a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o gasoso. Coloquei no fogo uma chaleira de água. A água estava lá líquida, né? Coloquei na chaleira. Ela vai começar a ferver, vai começar a borbulhar, vai começar a sair aquela fumacinha. Aquela fumacinha é a passagem. Aquela água que está deixando de ser líquida e passando a ser gasosa. E essa mudança nós damos o nome de vaporização. E também temos a liquefação ou condensação. Você pode falar tanto um nome quanto outro. O que é isso? É aquela... Sabe quando vai chover? A nuvem está carregada, né? A nuvem, nós já vimos que é a água no estado gasoso. Quando cai quando começa a cair a chuva, cai essas gotinhas de chuva, é a transformação. Aquela nuvem deixou de ser, aquela água, deixou de ser gasosa, está se transformando em líquida. Então é liquefação ou condensação. A água A água se apresenta no estado sólido quando fica em uma temperatura abaixo de 0 graus. Bom, então, quando está na temperatura abaixo de 0, ela está sólida, ou seja, está congelada. Acima de 0 e abaixo de 100, ela encontra-se no estado líquido. Então, a água congelada, o gelo, ela só consegue ficar dura, né? A água só consegue ficar dura como gelo abaixo de 0 graus. A partir de 0 até chegar no 100 é água líquida. Quando a água ela passa dos 100 graus, ou seja, quando ela ferve, né? Por exemplo, na panela, quando ela passa dos 100 graus, ela começa a evaporar. Ou seja, aquela água está se transformando num estado gasoso, tá bom? Agora, nós iremos ver o ciclo da água, tá? A água, nós sabemos que tem um ciclo, que ela passa por um ciclo. Então, agora nós vamos conversar, vamos ler um pouquinho como acontece esse ciclo. Aqui, ó, a água que existe em nosso planeta passa por um ciclo na natureza que faz com que possamos sempre reutilizá-la. O que muda é apenas o seu estado físico de acordo com os movimentos do ciclo da água. Bom, vamos começar vendo aqui, ó. Número 1. Com a evaporação da água que está na superfície dos rios, dos mares e dos oceanos, a partir do calor do sol e da respiração e transpiração dos seres vivos
que liberam água presente em seu organismo, ocorre a formação de vapor de água concentrado no ar da atmosfera. Então, temos a evaporação das águas dos rios, dos mares, né? E também a transpiração e a respiração dos seres humanos. Como acontece a questão da evaporação das águas? O calor do sol, ele aquece aquela água e as gotículas de água elas vão evaporando, tá bom? E depois disso nós chegamos no número 2, ó. Quando se resfria, o vapor se transforma em minúsculas gotas de água que formam os nuvens. Então o calor do sol foi lá, esquentou a água começou a evaporar e quando ela chegou lá em cima, ela ficou bem fria, ela se transforma na nuvem. São minúsculas gotinhas de água. Depois do 2 nós vamos para o 3, ó. O vapor de água vai se condensando nas nuvens, deixando-as cada vez mais concentradas, até que ocorra a precipitação, isto é, começa a chover. Em regiões muito frias da atmosfera, a água passa do estado gasoso para o estado líquido e rapidamente para o sólido, formando a neve ou os granizos, que são pequenos pedacinhos de gelo. Tá. Então, que isso quer dizer? Aquela água que esquentou lá do rio, foi, resfriou, virou a nuvem, depois elas vão ficar condensando, cada vez mais carregadas, concentradas, até o momento que vira líquido novamente, chove, molha o chão, molha os rios novamente. Em lugares onde está muito, muito, muito frio, isso acontece, porém, assim que cai a água começa a cair da nuvem, né? Está tão frio que ela acaba se transformando, tá bom? Indo para o estado sólido, tá? Por quê? Gelo, neve, granizo, tá bom? E depois disso nós temos o passo 4. Quando a água atinge a superfície, inicia-se a etapa de escoamento. A água infiltra-se pelos terrenos permeáveis, formando lençóis de água subterrâneos. Outra parte de volta para os rios, lagos e mares. E assim evapora e continua o ciclo da água. Então a água caiu, molhou, encharcou o solo. Uma parte, o que são solos permeáveis? Permeável quer dizer que entra água, tá bom? Conforme essa água entra, ela vai até os lençóis subterrâneos e a outra parte está no rio, está no lago, está nos mares, tá bom? E depois disso, começa tudo de novo. O sol esquenta a água vira nuvem, depois chove e vai continuando assim, tá bom? Bom, página 9. A água doce, né? Ela precisa de tratamento porque ela é própria para o consumo humano. Agora nessa página nós iremos ver como acontece uma estação, o que acontece, né, em uma estação de tratamento de água, tá? Para que a água esteja apropriada para o consumo humano, ela deve ser tratada. As estações de tratamento de água, ou ETA, né, servem para eliminar micro-organismos causadores de doença, sujeiras e substâncias tóxicas. Nas estações de tratamento, a água que é captada por rios, lagos e lagoas passa por várias etapas de limpeza e purificação, até ficar em boas condições para ser distribuída para o consumo da população. Bom, a água doce é a água que nós consumimos. Porém, para que ela fique livre de micro-organismos, ela precisa passar por uma estação de tratamento. O nome já diz, né? Essa estação vai tratar a água, vai eliminar sujeiras, micro-organismos, tá bom? Aqui, nós temos essa representação em desenho, né? Que mostra como é feito. Começando aqui, ó, no número 1. A água é retirada dos rios, dos lagos, por meio de bombas de sucção. Então, a bomba, ela puxa a água que está lá no rio. Depois, essa água ela vai para um tanque e ela recebe duas substâncias. O cloro, que tem a função de eliminar micro-organismos, e o cal, que é para a correção da acidez. Então, a água ela é puxada por uma bomba lá do rio, lá do lago, puxa e vai para um tanque, direto para um tanque. Dentro desse tanque, ela recebe os dois primeiros tratamentos, que coloca cloro, para eliminar micro-organismos, e cal, que é para melhorar, para corrigir a acidez da água. Saindo daí, ela vai para cá, ó, que é esse número 3, ó. No tanque de floculação, a água recebe sulfato de alumínio, que une as partículas de impurezas nela misturadas,
formando pequenos flocos. Então ela saiu de lá, saiu do cloro, saiu do cal, ela vai para aquele ali e recebe sulfato de alumínio. O que isso vai fazer? Sabe, imagina um ímã. Sabe, imã como junta tudo juntinho assim? Pega tudo que é de metal e junta? Então, esse sulfato de alumínio vai fazer com que tudo que é substância, tudo que é pedacinhos, tudo que é pequenininho, se junte e deixe a outra parte limpa e se junte, tudo que é impureza fique tudo juntinho, tudo em pequenos floquinhos, em pequenas pedrinhas, vamos botar assim. Terminou essa parte, ela cai aqui no tanque de número 4, ó, que é o tanque de decantação. Que esses flocos, essas sujeiras que ficaram juntinhas, elas, ao invés de ficar tudo misturado com a água, ela vai direto para o fundo do tanque. Elas ficam lá embaixo e a água limpa, ela vai estar concentrada na parte de cima. É como se tivesse tudo que a sujeira tivesse ficado pesado. Então vai tudo para o fundo do tanque, tá bom? E deixa eu ver. E torna-se mais fácil de ser filtrada na etapa seguinte. Então qual é a função disso? A função disso é separar para que no próximo tanque consiga filtrar e ter a água limpa, tá bom? Aí chegamos aqui, ó, no tanque de número 5. Na filtração, a água passa por camadas de cascalhos, areia grossa e areia fina, que seguram as partículas de impurezas não retidas no tanque da etapa anterior. Então, a água estava naquele tanque de número 4, todas as impurezas ficaram no fundo e ela estava indo para o tanque de número 5. Nesse tanque de número 5, ele passa por cascalho, por areia fina e areia grossa, porque tudo que estava lá naquele número 4 e que acabou indo junto para o número 5, ela vai ter essa barreira e não vai descer, entendeu? Então, por isso que tem esses 3 elementos: cascalho, areia fina e areia grossa, tá bom? E depois chegamos aqui, ó, no número 6. Após a filtração a água recebe cloro com a função de eliminar micro-organismos. Lembra que usou lá no 2, né? E agora está usando no 6 novamente. Em alguns lugares também recebe flúor, que ajuda no combate à cárie dentária. Então ela passou pelaquela filtração, chegou no 6, usou cloro para terminar de tirar micro-organismos. E depois vamos para o número 7, que é o fim, né, desse tratamento da água. Por fim, a água é levada até os reservatórios, de onde será distribuída para casas e edifícios através da rede de tubulação. Então, a água que saiu do rio, passou pelo cloro, passou pelo sulfato de alumínio, a água foi pela decantação, foi filtrada por cascalhos, por areia, caiu novamente, passou mais uma vez pelo cloro e só depois que vai para reservatórios e só depois disso que ela é enviada para a casa das pessoas, tá bom? Isso é uma estação de tratamento, para que a água ela seja apropriada para o consumo humano. E lembrando lá do início da aula, essa água apropriada ela é incolor, ou seja, ela não tem cor, ela é inodora e ela é insípida, tá bom? Agora, 4º ano, lá no nosso planejamento nós temos atividades do livro e alguma coisinha no caderno, tá bom? Respondam tudinho e o que não ficar claro, que você não conseguir compreender, você manda uma mensagem que a gente vai conseguir solucionar da melhor maneira possível, tá bom? Tchau, tchau!